Sonic Prime acabou e o final foi confuso, pra dizer o mínimo. Vocês entenderam o final? Ficou detalhe faltando? Pois saiba que esse vídeo vai responder todas as perguntas agora. Vamos lá! E aí galera, beleza? Aqui quem fala sou eu, Tronic, trazendo pra vocês mais um vídeo. Hoje vamos explicar tudo sobre o final de Sonic Prime. Quando eu assisti o final, eu terminei a série totalmente confuso, mas felizmente depois tivemos algumas respostas. E eu tô aqui para explicar para vocês tudo sobre isso e tirar suas dúvidas também. Então, se você não entendeu alguma coisa ou tá com dúvida em outra coisa, você pode assistir esse vídeo porque provavelmente eu vou tentar responder isso. Então, se puderem, por favor, deixem o seu like e se inscrevam para mais vídeos como esse, tudo bem? Para começar, vamos resumir e depois ver calmamente o que aconteceu na reta final da terceira temporada. Tenho que ressaltar que tudo o que aconteceu no começo foi exatamente como eu previ que seria. Não que fosse muito difícil de prever, mas enfim. Sonic e Shadow iam sair de Ghost Hill porque ela tava colapsando e depois foram direto pro Sinistro, onde o Nine tava. Pra logo que o Shadow perceber que o Nine precisava da energia do Sonic, ele manda o Sonic embora, e Sonic vai para as outras dimensões. De resto, a gente teve toda a luta contra o Nine e tudo mais. Até que a gente chega no primeiro ponto importante para explicar o final, que é o sacrifício do Sonic. É engraçado pensar que durante a temporada inteira eles estavam tentando evitar que o Nine pegasse o Sonic, sendo que no final eles fizeram exatamente o que o Nine pretendia. Olha que coisa, toda a treta durante a temporada inteira não foi para impedir o Nine, não, foi para fazê-lo entender que o que ele estava fazendo era errado. Foi por isso que você teve que ver 4 episódios seguidos de luta. Enfim, Nine precisava da energia do Sonic para restaurar o prisma com totalidade. Quando ele consegue, Sonic fica à beira de ser desintegrado e numa tentativa de salvá-lo, Nine tenta trazer Green Hill de volta. Ele consegue e no momento que a Green Hill volta, o prisma do paradoxo some. Por quê? Porque ele voltou para o seu lugar de origem. O único motivo dele não ter sumido antes é porque a Green Hill tinha sido destruída. E com a volta dela, o prisma tinha para onde voltar. E com tudo isso acontecendo, a última peça para tudo voltar ao normal era levar o Sonic de volta a Green Hill. Mas tem um problema. Tudo levava a crer que mesmo que eles voltassem, o Shredderverso continuaria ali e tudo mais. Só que não parece que foi bem assim que aconteceu. Sonic foi curado quando voltou. Ambos ele e o Shadow voltaram alguns segundos antes do próprio Sonic destruir o prisma. Tudo, absolutamente tudo, havia sido restaurado. Sonic comentou como estava com saudade de todos e para encerrar o caso, o Shadow sumiu com o prisma usando o controle do caos. Para onde ele levou? Só o próprio Shadow sabe. Não ironicamente, a gente não tem resposta para isso. E depois disso, eles encerram a luta e quando todos tiram um momento para descansar e o Sonic está prestes a falar sobre o que aconteceu, uma onda de energia atinge a todos e uma sombra enorme aparece. E o episódio simplesmente acaba. Esse final dessa temporada deixou muito mais perguntas em aberto do que todas as outras. O que aconteceu com o Shredderverso? Para onde o Shadow levou o prisma do paradoxo? O que foi a onda de energia e o que foi aquilo que atacou eles no final? Todas essas são perguntas muito importantes, sem contar que essa temporada, diferente das outras, tinha 7 episódios ao invés de 8, e muita gente estava falando, eles devem lançar um episódio novo para complementar, já que ao todo eram 24. Não, gente, o primeiro episódio vale por 2, por isso essa temporada só teve 7. Além do mais, não faz sentido nenhum lançarem um único episódio bônus. E para complementar isso, e talvez responder todas as perguntas que ficaram, Ian Flynn se pronunciou sobre o final da série, enfatizando que sim, esse é o final da série. Ele falou o seguinte, abre aspas, tudo o que eu já disse foi que eu não queria falar sobre a posição do Prime até que terminasse. Se você viu o final, então spoilers. Não importa, porque o Prime se apaga, é em algum momento depois de Sonic Advance 3. Mas, por outro lado, é discutível. Se você gostou, ótimo, aproveite. Caso contrário, você pode ignorá-lo com segurança. Ele falou um pouco mais, mas eu resumi aqui para vocês o que é importante de fato. Isso consegue explicar muita coisa, apesar de não ser algo muito satisfatório. Tendo que explicar como o Prime se encaixa na timeline, já que fizeram questão de dizer que a série é canônica, a solução foi que basicamente fizeram a mesma coisa que Sonic 06.
Todos os eventos do Prime foram apagados quando o Sonic voltou para casa. Todo o Shatterverso e as variantes não existem mais. E é muito engraçado pensar assim porque desde que chegou só teve um momento onde o Sonic ia mencionar tudo. Porque de resto ele parecia ter só se esquecido da existência do pessoal. Não necessariamente esquecido, mas ignorado, sabe? O que pesa muito também é quando se passa os eventos do Prime. Isso também foi respondido. Sonic Prime se passa depois de Sonic Advance 3. E é isso. Não se sabe em que momento específico. Apesar que tem gente que acredita que possa ser algo antes ou logo em seguida a Sonic Generations, por exemplo. Depois de Sonic Advance 3, não é logo em seguida. Muita coisa acontece depois disso. O Unleashed, o Generations, o próprio O6, Sonic Colors, Lost World e por aí vai. Pode ser em qualquer momento assim. Tá, mas e quanto ao Prisma? E o que atacou eles no final? Sobre o Prisma, gente, como eu disse, só o Shadow sabe onde tá. Não tem resposta pra isso. Porque se o Prime já aconteceu há um bom tempo e nunca mais se falou sobre o Prisma, então eu acho que eles não pretendem tornar a usá-lo. E sobre o que atacou eles, meio que não importa muito. Porque se o Prime se passou há um bom tempo, aquilo foi só uma forma de dizer que tudo voltou ao normal. Você pode pensar que é só o Eggman de novo e é isso. Mesmo que tenham feito isso de uma forma estranhamente suspeita, dando a entender que haveria mais coisa. Então, resumindo, o final do Prime, apesar de ter sido suspeito e ter dado a entender que teria mais coisa, na verdade não vai ter mais nada. Além do Ian, a própria Wild Brain já confirmou que essa é a temporada final. E no geral, vale você considerar o Prime ou não, porque não vai fazer muita diferença de qualquer forma, porque todos os eventos se anularam. Sobre a sombra no final, você pode considerar que pode ser o Eggman e pronto. Porque aquilo lá também não faz a menor diferença. Porque não interfere em nada. Sem contar que, apesar disso, fez muito parecer que o final foi até corrido. E tem um ponto que eu até não questionei isso no trailer, eu acho. Que é o fato de que a cor da dimensão da Green Hill era amarela. E quando ela foi refeita, ela estava verde. Assim como o labirinto Boss Cage. Mas nesse caso eu acredito que isso foi mais um erro da produção do que uma coisa da série mesmo. Então eu vou ignorar isso daqui. Era só uma observação que eu queria deixar. Se vocês quiserem opinar sobre, fiquem à vontade. Mas e aí galera, o que acharam disso sobre o final do Prime? Curtiram ou acham que foi corrido? Vocês preferem considerar ela como canônica ou não? Só um detalhe que eu vou tentar ver se eu faço um vídeo sobre o fato do Prime ser canônico e o problema sobre isso, tudo bem? Então deixem aí nos comentários o que vocês acharam e aproveitem, deixem o seu like, se inscrevam para mais vídeos assim, me sigam nas redes sociais, ativem o sininho para notificação de vídeos novos, porque isso é coisa de fã. Até o próximo vídeo galera, valeu, falou e fui!